Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, vão lá, dar o seu likezinho, seu joinha e também faça seu comentário nessas resenhas que eu faço aqui com amigos de vocês, que eles são praticamente são amigos aí de vocês que vão estar recebendo essa resenha. Então, depois você corneta eles dois, eles vão cornetar o time, aí você corneta eles dois também, sabe? São duas figuras assim, simpaticíssimas que eu conheci e já vi que são pessoas altamente de alto nível. Eu estou aqui com o Felipe, que é gremista, que hoje mora em Curitiba, né Felipe? Isso, mora em Curitiba. Uhum. E estou aqui com o André, que não é nada atleticano, Atlético Paranaense, não é nada, não é nada. Imagine. Não é sócio, não é nada. Não vai a jogos. Ele é meio também fanático e acelerado, vocês vão ver. Mas está confiante. Felipe, obrigado por você ter aceitado o convite. André, obrigado, irmão, por ter aceitado o convite. Tamo junto. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra. O seguinte, o André e Felipe, eu vou começar a perguntar aqui, o André, ao Felipe. Felipe, cara, como é que está seu Grêmio? Você tem esperança que esse Grêmio vai ter força para sair dessa colocação, cara? Olha, hoje, daqui a 8 minutos, tem um jogo muito importante. Acho que esse jogo vai ser um dos jogos fundamentais, assim. O time está sofrendo muito com a perda do Renato, né? A questão psicológica, a própria migração do time foi algo que atrapalhou muito. O começo ali com o Thiago Nunes foi muito ruim, né? Foi. 8 jogos, 2 pontos, foi algo que quebrou o time, quebra até hoje, vamos dizer assim. O fator psicológico é um dos principais, né? Tanto que eu já vi notícias que falam olha só, dar bicho pro jogador seria passado do rebaixamento. Acho que isso melhorou o clima, teoricamente, vamos dizer assim. Ele pode escapar, mas depende muito do próprio time, sabe? Se ele conseguir engaixar uma boa sequência de vitórias, ele consegue. Hoje vai ser um jogo decisivo, assim, vamos dizer assim. Vai ser um divisor de águas. Vamos esperar, né? Eu tô torcendo para que dê tudo certo, mas tem que ver como é que o time vai jogar. Tá. André, grande André. Manda lá. André, é o Tudo seguinte, na paz? André. Tudo na paz. André, você já esteve aqui no Maracanã e você te desclassificou o próprio Flamengo na época do Jesus, cara. Tu veio aqui e venceu. Você está achando que tu vai chegar aqui na quarta-feira e pode repetir esse mesmo fato assim de chegar aqui e vencer, cara? Ou se Salve, classificar para a salve, final? salve, pessoal. Vou só dar um breve merchan aqui. Se vocês quiserem e gostarem de games, sempre o CW ali no canal. Vamos manter o foco aqui no futebol hoje, né? Vou tentar. Se eu entrar nessa parte de games, já me corta aí, Nilton, que às vezes, igual o Renatinho falou, não. Antes de você começar a falar, acelerado. antes que você começar a falar, eu queria que você passasse já o seu canal aí, já desse, falasse mesmo do canal então aí. vamos. Então Vai. vamos. Pessoal, então no YouTube basta procurar por 101 CWB, vai encontrar o canal onde eu jogo ali também com o nosso querido Felipe, vulgo Renatinho, e mais alguns outros amigos ali. A gente nunca trouxe um Fifinha ali ou um PES, né, um jogo de futebol ali no canal, mas a gente estava. A ideia já trazer aí nos próximas semanas. Então, ó, se eu falar de game, já me corta, Nilton, que hoje o assunto é futebol, uma coisa que o Felipe a gente domina pouco. Então vamos lá. Voltando aqui ao tema. Cara, sendo bem franco, eu acho que aquele ano foi algo bem atípico, porque, puxa vida, a gente tinha Rony, tinha Lúcio, tinha Bruno Guimarães, no começo da temporada a gente tinha Renan Lodge, depois o Márcio Azevedo entrou e deu uma consistência muito boa na defesa, que às vezes o Renan subia demais, então deixava um vácuo, e acho que essa a questão que realmente deu aquele, como é que eu posso dizer, aquela martelada, aquela marretada no Jesus, foi que talvez ele não esperasse que a resposta dentro de campo fosse tão rápida. Porque eles fizeram o gol ali no comecinho do segundo tempo, nas costas do Jonathan, a gente já chegou em pouco coisa, acho que tinha uns 10, 15 minutinhos no máximo, ali já nos 20 e poucos minutos do jogo,
a gente já conseguiu, num contra-ataque, empatar, e depois teve uns 2 ataques que a gente quase virou o jogo também. Então, amanhã, talvez a única coisa que favoreça a gente são as lesões do Flamengo, porque o time nosso hoje é mais fraco. Acho que talvez isso joga a nosso favor. De resto, o Flamengo é franco favorito em qualquer competição que participar, né? Opa, desculpa, pode falar, Pode, Vitor, perdão. pode falar, não, fala você, André. Pode falar, André. Eu, Felipe, pode eu falar, vou, Felipe. eu vou até implementar essa questão do André, porque assim, o Jesus, quem joga com marcação alta tem um grande problema, que a zaga fica vulnerável. Então, o que o Isso. Bruno Guimarães fez? Ele pegou e lançou o Rony nas costas dos zagueiros, né? Daí eles não tiveram tempo de fazer a recomposição, ficaram atrás. Então, o Thiago Nunes, sabendo disso, ele fez uma troca de passe rápida, nesse caso, e fez com que o Rony saísse na cara do gol. É Esse foi. o Nazário, foi o Nazário. Foi o Nazário que tá no Nazário? Botafogo. A princípio tava no Botafogo, não sei, né? Ah, verdade, Agora, foi o Nazário mesmo. Mas a Nazário. leitura do Thiago Nunes foi essa. Quem joga com uma Foi. defesa alta tem esse problema. Barcelona, por exemplo, de 2012, contra o Chelsea, teve esse problema. Tanto que o Fernando Torres fez o gol nas costas do Puyol, né? É isso. Nas Imagine costas do só. Paulo. E o Puyol joga pouco, né? Pra marcar o Torres, né? Desculpa, Eita, nós. só fazendo a ideia, fazendo Não, a pô, explicação. leitura certinha, pô. Esse Não, lance aí, tipo, 1 a ó, 1 ali, ficou jogo a franco pra todo mundo. eu vou falar um negócio para vocês aqui. O que vocês acabaram de fazer aí, do André falar e o Felipe fazer um comentário em cima, perfeito. Vocês podem ficar à vontade em todos os momentos nesse sentido aí. De um falar e o outro vir fazer um comentário em cima. Porque A gente já tá, estão acostumados já os a dois, gente né? já tá acostumado, porque é o seguinte, ó, a gente Aham. trabalhou quantos anos junto, Renatinho? Foi uns 2? Acho que uns 2, 3 anos, né? Foi uns 2, 3 anos. E a gente sempre acompanhou. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ele já sabe que eu sou Grêmio. Não adianta, não adianta o chorolado ficar mandando, chorando aí, meu irmão. Lá é Grêmio, não tem o que falar. E a gente sempre bateu papo. Quando chegou até essa semifinal do Atlético e Grêmio, que foi a próxima fase, a gente também, né, Renatinho, ficou, A gente putz, quase quem foi que no jogo passa? junto, né? A gente quase Quase foi no fomos jogo no jogo junto, né? junto, que eu, né, fui com a patroa e deu no que deu. Mas falando sobre o Flamengo, né, sobre essa semifinal de quarta-feira, eu acho que talvez o maior trunfo do Atlético é sem Gabigol, sem Pedro, É, sem o Arrascaeta, Bruno então ele vai Henrique, estar um time muito desfalcado, sem Bruno isso. Henrique, e assim, ali, tipo, você nota que as peças-chave do Flamengo, por mais que elas saiam, o time deles ainda continua competitivo. Por exemplo, se o Michael ou o Andrés tivessem jogado melhor no último jogo, na quarta, teria sido um jogo muito complicado para a gente. O Thiago Maia apareceu pouco também, muito pela presença do Cittadini também, o Felipe, igual você falou. O Cittadini fez, acho, a melhor partida dele no ano na quarta-feira. Cetadini cresce em jogos grandes, cara. Eu falo, Cresce eu contra o demais. Grêmio, ele fez a movimentação todinha. E quem ele marcou? Ele marcou o Jean-Pierre e ele marcou o Matheus Henrique. Daí o Grêmio não teve transição e não teve toque de bola, E, entende? e daí dava uma ajuda ali, o Bruno Guimarães também estava no meio para dar um combatezinho ali, pô. Exatamente. Porque o Lúcio ficou sobrecarregado, ele não conseguia marcar os dois. Tanto que o Grêmio, no primeiro jogo, cansou de errar gol, porque o meio de campo não conseguia se movimentar, sabe? Tava um Meio de buraco, campo, agora. Isso, um isso mesmo. buraco. Agora, vocês dois, vocês enxergam esse time do Atlético hoje, assim, não mais fraco, mas o time que chegou aqui e venceu Jesus era um time mais forte. Mas tu acha que esse time que está aí, com esses jogadores, ele pode chegar aqui e surpreender? Vocês acham isso? Eu acho. Eu acho que pode surpreender, sim. Porque, assim, o Alberto Valentim, se ele conseguir ter uma leitura boa, ele marca a ponta direita do Everton Ribeiro ali, e ele marca o meio de campo ali com com o Andrés Pereira, ele mata a criação do Flamengo. O Flamengo só teria que fazer jogada individual, né? Daí dependeria do Michael, Michel? dependeria do dia do Michael. Pois é. Entende? Cara, E, e falou tudo, assim, hein? e assim, até nisso que você falou, Felipe, a gente já vê uma visão até exatamente nessa linha do próprio Valentim. O
que ele fez? Ele pegou e puxou o Eric para a direita e liberou o Marcinho na hora de ataque. O Eric corre para caramba, Exato. o bicho aguenta correr para caramba. Não tinha o Marca muito Christian, para essa partida a gente não tinha o Christian, o Richard deu aquela mancada que, não sei se você está sabendo, Nilton, o que aconteceu do Não, Richard? não sabia Ó, não. eu vou explanar para vocês aqui, e daí se você, verdade. não sei se você não está fazendo em live, né? Tá só gravando, né? Para Estamos só postar gravando. depois. Estamos gravando. Tá, eu vou explanar porque são dados que eu tenho de dentro por ser sócio, por conhecer a galera de dentro. O que aconteceu? A princípio, ele foi chamado para o doping no jogo contra o Fluminense. Não sei se ele tinha consumido nada errado. E não Sei que ele compareceu. fugiu. Não, fugiu no meio do jogo. Ele fugiu, ele saiu no intervalo, saiu, o Atlético teve que pegar carro e ir atrás dele. E diz a lenda que ele foi Cara, sorteado e teve que fazer o sorteio. Teve que fazer o exame. Então, esse foi o motivo pelo qual ele rescindiu com o Atlético. E além de outras coisas que eu prefiro não falar porque fica no campo do boato, não é então certeza. ele Mas rescindiu o isso é contrato, né? certeza. O contrato dele foi Rescindiu. rescindido? Vai devolver pro Corinthians por causa dessas coisas. Cara, Daí, meu irmão. daí assim, voltando agora para a parte que provavelmente vai pro vídeo. Então, o Eric recuou ali para a direita para liberar o Marcinho. Isso deu um meio campo ali muito livre pro Cittadini transitar entre as duas linhas. Ele e o Terans puxando os contra-ataques. O Nicão puxando sempre para a direita, o Kaiser ali só esperando uma bolinha, maroto, e deu no que deu, né? Você vê que, por exemplo, quem fez o cruzamento, não sei se foi o Abner ou foi o próprio zagueiro, o Nico Hernandes. O Nico Hernandes até foi uma surpresa muito grata, porque ele teve um jogo muito ruim que ele fez nas rodadas anteriores, foi muito mal. A gente olhava assim, eu pelo menos olhei e pensei, puxa vida, a gente gastou dinheiro à toa, trouxe um cara que não vai render. E no fim das contas ele fez uma partidaça no lugar do Zé Ivaldo, que acho que o Zé Ivaldo também estava suspenso, uma coisa assim. Acho que estava. Agora, José só, André, falar um negócio para você. O que você acabou de falar do Richard mostra a grandeza do Atlético, do seu clube. Você não falou nada assim de que condenasse, não. Tu falou realmente o ocorrido. E você vê a grandeza do seu clube, porque o clube foi atrás dele e logo depois também rescindiu o contrato. Então, é o seguinte, o clube realmente foi um clube realmente responsável, cara. Achei muito legal do Atlético. Muito legal. Tem até, antes que eu esqueça até de falar, que às vezes a gente vai acabar entrando em outro assunto, para informação completa, até, tem a informação da Monique Vilela, acho que é da Banda B, aqui do Paraná, e também ela é setorista, acho que parcialmente ali do Globo, do G1. Ali na matéria, a princípio, é para ter essas informações que eu passei. Então tem que Cara, você confirmar falou. só, mas a princípio é isso, além de outras coisas assim, extra-campo, que ele já fez umas 3 ou 4 ali que, meu irmão, não tem como. O cara quer ser profissional no clube, não, que exemplo que ele dá para os mais novos? Se for É, oba-oba, tchau e benção, vai para outro clube, aqui é futebol. cara. Você vê o seguinte, que vocês, há um bom tempo atrás aí, vocês tiveram problema com o zagueirão lá, com o xerifão lá da zaga lá. E ele ficou ali, sofreu uma punição, mas se o clube manteve ele ali, né, é porque o clube viu que nele, no caso dele, não teve nada de tão grave. Assim, da parte dele, foi um ocorrido, ele foi punido, mas você vê que da parte do Richard, você vê que o clube já tomou uma outra atitude. Então, meu irmão, o clube está certo em fazer essas coisas. A gente não pode nem. Exatamente, Tá certo. exatamente. É, Vocês Não dá para querem, passar o pano não, pô. é. vocês querem fazer uma comparação? Por exemplo, teve uma conduta indisciplinar o Michael, né? Ele foi punido na época do Flamengo. O Gabigol Isso. também teve. Ele teve punição? Nenhuma. Nenhuma. Você entende? Você vê como é que Entende? são as coisas. Exatamente. Você vê que não quero dizer jamais que o Flamengo não é um clube sério, não é isso. Nem o Flamengo é um clube grande como qualquer outro. E também tem que manter sempre essas regras definidas. Só que você vê como quão sério e como é importante a postura do Atlético, né? Porque poderia chegar qualquer um e falar: ah, não, posso fazer o que eu quiser, posso tomar a medida que eu quiser, não importa o que. Porque Desculpa, eu não importa o acho que que seja. na cabeça dele ele achava que o clube ia ficar aqui cobertando ele, protegendo ele. Não, cara. Isso. Pô, Não sei se você percebe, é que entra na questão, né, Newton, dos jogadores de futebol serem teoricamente intocáveis, né? Vamos dizer assim, né? é isso aí, cara, isso aí. Tipo, a gente acaba tendo essas questões, né?
Mas eu também achei a postura do Atlético boa, porque tem uma questão importante. O Richard vinha jogando bem. O Richard Esse é o pior problema. Esse é a pior situação, porque ele era um cara que ele ajudava demais na transição, e nos últimos jogos, toda a saída de jogo do Atlético estava passando por ele. Então, você notava que nele ali estava toda a construção de jogo a partir da linha da defesa. Se a defesa não conseguisse sair pelos laterais, saía pelo Christian. Olha só, cara. Pô, meu irmão, que isso. Agora, assim, eu tô aqui com o Felipe aqui, mas o Felipe também. O Felipe tá lá atrás, o time dele tá lá atrás, tá numa draga, o time do Felipe tá numa draga, que eu vou te contar. Meu Verdade. irmão, cara, que draga tá o Grêmio. Cara, que ponto chegou o Grêmio, Filipão? Que ponto, hein? São vários motivos, sabe, que chega a esse ponto, né? Eu acho que um dos primeiros motivos que eu vejo assim, isso aí, inclusive, repórteres de vários veículos vão dizer. Eu sempre vejo as colunas de tipo internos lá do Rio Grande do Sul, sabe? O vestiário do Grêmio é muito mimado, muito mimado. Tanto que o vestiário, o Filipão é defensivo, né? Dizem que o vestiário derrubou o Filipão. É O Filipão mesmo, cara? vinha fazendo um bom trabalho, só que o time não conseguia jogar defensivamente, né? E daí teve uma reunião pública, enfim, definiu. Por exemplo, o próprio time derrubou o Thiago Nunes, né? O O Thiago Nunes Thiago? começou foi É. muito nítido ali. Então, assim, foi um vestiário mimado feito pelo Renato. Então, ele teve o seu trabalho, teve a contribuição. Isso aí, sem sombra de dúvida, isso não pode ser tirado. Ele é um ídolo do clube, Cara, mas os mas caras jogavam por ele, o Felipe. exato. A partir do momento que ele saiu, o time, assim, ele teve o processo de recuperação, né? Mas o time se desfacelou, assim, de um jeito que foi difícil voltar a ser o que era antes. Voltar. Aí, assim, entra a questão de transição no futebol, né? Futebol, assim, não é uma empresa que, tipo, você trabalha, sabe? O futebol ele tem que ser reinventado, né? Tem que renovar jogadores, comissão e por aí vai, né? E o Grêmio sempre mantinha a mesma fórmula, sabe? E isso também acabou dificultando. Eles demitiram boa parte de preparação física, médicos que estavam anos no clube. Tem outros bastidores que envolvem essas situações. Assim, se eu for te contar, vai ficar assim horas, assim, sabe? Imagino. Mas assim, delegou muito a presidência de várias coisas, sabe? A presidência delegou muito o Renato de muitas coisas. Isso que prejudicou o clube. Assim, ele consegue sair, como eu tinha falado antes, sabe? Mas depende muito de como o clube vai se erguer. Mas eu acho que o Mancini consegue fazer um bom trabalho a partir dali. Mas Mesmo você que é ele bom saia, profissional. mesmo que se ele saia, caia, eu manteria o Mancini para continuidade de trabalho, sabe? Acho que você tem que continuar, tem que investir, ver quem está no projeto do time para poder Ainda seguir, vou te sabe? falar uma coisa, Felipe. É legal o que você falou aí. Manteria o Mancini. Até porque ele é um cara sério, cara, para trabalhar. Ele faz um trabalho sério. Exato. Entendeu? Faz. Eu acho que ele seria uma boa continuação no Grêmio. Agora, vou fazer aqui uma pergunta aqui pro André, cara. Essa pergunta. Depois o Felipe pode até falar aí depois, quando o André falar, o Felipe pode fazer o comentário dele. André, eu não sei, não, cara. Eu não vejo tanta modernidade em cima do Valentim. Isso é que eu fico preocupado, sabe, André? Pois olha, assim, o que eu posso te dizer? Eu posso te afirmar, por A mais B, que os jogadores estão tentando derrubar ele no Brasileiro. Não compraram a ideia dele. Ele sabe disso, a diretoria sabe disso, todo mundo sabe disso. Eu vou até usar o exemplo aqui, já dando uma continuidade no que o Felipe falou, porque eles não compraram a ideia do Thiago Nunes porque o Thiago Nunes era futebol total. Para você ter uma noção, teve uma situação aqui num outro período que rolou uma treta de jogador técnico porque o Thiago Nunes pedia que todo mundo corresse no ataque e na defesa. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo joga que nem time. Então, defende como time e ataca como time, sem preguiça. Aí agora o Valentim, ele tem inventado demais nos jogos, coisa que, tá, ele não teve tempo para treinar, mas e se você não tem tempo para treinar, você não Você não inventa. pode inventar, tá certo, Não, concordo. faz o básico, pô.
não coloca, não queira inventar no meio do jogo ali, igual esses dias no jogo com o Fluminense, ele colocou o Márcio Azevedo de volante. Aí, no meio do jogo, tirou o Pedrinho, colocou o Márcio na lateral para consertar o erro e colocar um volante. Então, não faz sentido. E, sinceramente, você pode notar até a diferença na performance dos caras na Copa do Brasil e na Sul-Americana com a do brasileiro. O brasileiro é nítido que eles queriam já derrubar. Não gostaram, não compraram a ideia. Cara, porque também o André, o próprio Campeonato Brasileiro, o Atlético veio de várias derrotas no Campeonato Brasileiro, não vinha rendendo Vem, bem, né? vem. É. Mas assim, mesmo com o time titular, você consegue notar que os caras seguravam o pé. Por um exemplo, um time que vai lá, faz um 2-1 no Flamengo, que o pênalti foi ali no último lance, né? Foi um lance totalmente isolado, que dá para você tirar o contexto do jogo para um erro infantil do zagueiro, né? Então, até aquele momento, a gente estava vencendo 2-1. Um time que ganha 2-1 do Flamengo pode ir numa Chapecó da vida, com todo respeito, e vencer a Chapecoense com o time de hoje, né? O time de hoje, a Chapecoense, é bem fraco. Poderia ter vencido, como venceu também há poucos dias atrás, quando não era o Valentim, era o Bruno, agora me fugiu o sobrenome dele, o auxiliar do Bruno Lazzaroni. Quando era o Bruno Lazzaroni, venceu o Atlético Goianiense jogando super bem, podendo fazer 3 até 4 gols ali, fácil. Venceu lá os caras. Então você nota que eles forçam a barra para derrubar o técnico. Essa cultura brasileira não só. Por exemplo, quer ver? Eu acho. Agora eu elogiei o Atlético, agora eu vou criticar. Mas, por exemplo, eu não demitiria o português, tá? Na minha visão. Então, mas não foi ele que demitiu? Não, o lance do português foi a mesma coisa que aconteceu com o Valentim. Os jogadores não começaram a comprar a ideia dele como treinador. Eu acho que ali, no caso dos dois, tanto do Valentim quanto do Antônio, faltou ainda ter um trabalho antes, ter um nome no futebol antes de ser técnico. Então, os caras não compram no vestiário. Ou não é, Natinho? A gente pode entrar no assunto também de como o nosso, inclusive isso é Grêmio Atlético, de como nossos jogadores são mimados, né? A gente sabe. São demais. Se eles não compram a ideia, o técnico não fica muito tempo. Se eles não. Isso a gente pode citar, por exemplo, Thiago Nunes no Corinthians. Você pode citar também. muito bem. Aquilo ali foi minado rápido, né, cara? Impressionante. Foi impressionante, né? A gente pode ter vários exemplos, assim, sabe? E ver que como a gente não tem técnicos com trabalhos mais longos por conta disso, sabe? Vamos citar um exemplo que está aí com o Newton. Rogério no Flamengo. Me diz por que ele foi demitido, cara. Não tem justificativa, entendeu? Mas acontece. O Rogério passava uma coisa. Ele foi demitido depois de um vídeo, um áudio que vazou, cara, que ele não tinha tanta intimidade assim. O vestiário não era dele também, não. E dentro, o tratamento dele com os funcionários também diz que era um péssimo. Cara, é uma coisa assim que tu fica sem entender, cara. Pois a mesma ideia foi do Cruzeiro, né? Mesma coisa. Que ele comprou a briga com os medalhões, né? E teve uma série de coisas que aconteceram, né? E daí a gente fica, como assuntos internos, né? E nem tudo sai na mídia, né? O clube, lógico, né? Ele tem que, como é que a gente camuflar isso aí? Porque torcedor é coração, né? Qualquer coisa que aconteça, o torcedor vai ficar revoltado com razão, né? A gente não pode tirar a razão disso. Mas eu tenho até um grupo de gremistas, eu falo para eles no começo, quando o Flamengo estava ganhando, eu falei bem assim, ó, esse time, quem montou foi o Rogério. O pessoal só tá dando uma moral pro Renato. O Renato não fez o Flamengo fazer a goleada. A goleada veio dos jogadores do Rogério. Rogério que achou o Diego de segundo volante para dar saída de bola, junto com o Jesus. Rogério que achou o Arão como volante para saber desmarcar e sair rápido, sabe? Essas coisas assim que o próprio Renato não consegue dar seguimento, sabe? E uma coisa que o Renato está fazendo, até interessante fazer, ele está contratando jogadores que ele acha, até aí tudo bem. Mas, por exemplo, tu precisa do Kennedy no Flamengo hoje?
Não, Não, tu não precisa. não. O Andrés Pereira tá ok, porque o Diego tá com uma idade mais avançada. Talvez... Mas o Felipe, o Kennedy já veio para o Flamengo antes do Renato chegar no Flamengo, eu acho. Mas eu acho que o Renato deve ter dado ok. Eu É. acho que ele deu. Eu acho que ele deu. Porque passa por ele, né? Assim, difícil o jogador vier assim. A comissão, a diretoria gosta desse cara e trouxe ele, sabe? Tipo, difícil ter esse tipo de situação, pelo que eu sei, né? Não posso Essa estar errado leitura, também. né? Essa leitura, sabe? E, aí você fica. O que pode acontecer aconteceu com o Grêmio. Hoje o Grêmio tem 15 milhões em folha salarial. Meu Deus. E para um clube que está na zona de rebaixamento, né? E nada É. contra os outros clubes, Atlético Goianiense, Juventude e outros, desculpa, outros clubes que têm a folha menor e estão com rendimento maior. Então, vamos ver. Ainda é cedo para me falar, né? Mas isso te contei um pouco da situação do que eu vejo, da leitura que eu vejo do Flamengo, e como era o Renato antigamente, sabe? Parece que eu estou vendo uma Parece um repetição. padrão Assim. se repetindo. Uhum. É o padrão se repetindo mesmo. Porque o próprio Ceni, talvez o que falta ali é ele pegar e sentar com uma analista de RH de um lado, um psicólogo do outro, e alguém fala para ele, ó, meu irmão, você precisa tratar os outros com respeito. Você quer respeito? Vai ter que tratar os outros com respeito. Porque uma coisa é, por exemplo, brigou lá no Cruzeiro, o Cruzeiro já estava numa draga danada. Ok, mas aí você chega, passa por vários clubes e a reclamação é a mesma, de que o É cara mesmo. é mal educado, aí fica difícil, Pô, pô. André, tu falou tudo, André. Verdade, verdade. Né? Daí perde, É, é claro que vai perder o vestiário, pô. Não tem é respeito verdade, pelos tu outros. falou tudo. Agora, André, eu vou te pegar no contrapé. André e Felipe, vocês vão responder o mesmo tema, vocês dois. Agora é para. Estou vindo mesmo para solar mesmo. Como é que você acha que o Atlético tem que jogar quarta-feira contra o Flamengo? Assim, como o Felipe falou ali antes, marcando algumas peças, ou não vai ficar com medo, tem que jogar de igual, tem que marcar o Flamengo lá em cima, diminuir o espaço do Flamengo. Como é que tu acha que o Atlético pode chegar aqui e sair daqui com um resultado positivo? Acho que tem que repetir o padrão da quarta-feira passada, hein? Marcar por peça, marcar por zona, não atacar todo mundo junto para não levar um contra-ataque. O contra-ataque do Flamengo é muito rápido, fazer tudo assim, friamente calculado, fazer o mesmo jogo que a gente fez contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tem um time tão ruim, a gente pegou o time deles com o Barroca na época da Copa do Brasil, então tem que jogar certinho, tem que fazer um jogo perfeito para sair de lá com a vaga. Na minha visão, o que eu faria? Eu usaria o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique, são zagueiros rápidos. Como o Atlético vai usar o Eric ali para fazer a marcação, e o Abner para marcar o Everton Ribeiro, que ele já fez isso no jogo passado, então ele vai querer sair com o Michael. Então ele tem que ter todo esse tipo de bloqueio. E outra, Zé Ivaldo ele é muito bom no jogo aéreo. Isso ajudaria muito o Flamengo, porque o Gustavo Henrique e o Léo Pereira têm muita falha de posicionamento. Agora, uma outra coisa para vocês. Esse resultado do Flamengo, o Flamengo vem com um empate contra o Cuiabá, o Flamengo vem com um empate contra o Atlético, o Flamengo vem com uma derrota sobre o Fluminense, e agora pega vocês agora. Cara, vocês vão pegar um time que psicologicamente não está tão poderoso, não. Perdeu Está as principais abalado. peças, né? Também Tá tem isso. com o time totalmente desfalcado. Cara, vocês têm um quadro favorável. Bem favorável mesmo, concordo. Igual o Felipe falou ali, tem que rever bem se vai usar o esquema com 3 zagueiros. Se você usar o esquema com 3 zagueiros, você ganha uma consistência defensiva maior, o que faz sentido num jogo de volta. Você não precisa abandonar o ataque para, né, se defender bem. Se você usar os 3 zagueiros, fica bacana. Tem que só ver a questão de, por exemplo, será que o Zé Ivaldo e o Thiago Heleno não fica uma zaga meio pesada? Se o Pedro Henrique fazer uma atuação de volta igual ele fez da última quarta, que foi perfeita ali, foi simplesmente exemplar. Se não é o caso de realmente, por exemplo, deixar o Thiago Heleno mesmo no meio, que ele é a referência até técnica da zaga, tirar o Zé Ivaldo, pelo menos desse jogo, e colocar, por exemplo, o Nico Hernandes, que ajudou muito até na hora de atacar,
teve alguns momentos ali do segundo tempo que ele estava atacando junto com o Abner na esquerda. Então você vê o zagueiro subindo lá até a ponta da área. No lance do gol do Kaiser, por exemplo, quem fez o toque pro Abner cruzar foi o próprio Nico Hernandes. Isso na intermediária, no bico da área. Então você vê aí a diferença, você tem um esquema que te propicia uma defesa bacana e um ataque povoado, que é o 3-4-3 ali. Tá certo. Boa leitura, André. Boa leitura. Tá Eu, certo. assim, esse ano foi bem atípico pelo esquema de 3 zagueiros, mas eu, particularmente falando, no caso, com as peças que a gente tem, eu acho que é a melhor coisa a fazer. Tá. Porque a gente consegue já dar uma consistência legal. Agora, nós estamos aqui encerrando. Tem que ser muito rápido vocês. Disso que eu vou falar para vocês. A resposta de vocês tem que ser bem rápida. Cara, eu deixava alguém para ficar em cima do Michael, cara, que ele é muito imprevisível. Eu acho que é o cara que pode desequilibrar esse jogo pelo Flamengo. Pedro Henrique, eu acho que é o cara ideal ali. Pedro Henrique e Eric na cobertura. Isso, pode ser uma boa. É isso mesmo. Daí o Renato tem uma séria falha que ele não consegue mudar esquema de jogo, esquema tático. Ele aposta muito na jogada individual. Então ele vai apostar todas as peças dele no Michael. É bem verdade isso. Bem é verdade. Um cara criativo, ele é louco, ele é louquinho, ele faz uma jogada que nem ele imagina. Então é o cara que pode desequilibrar esse jogo. Marcar o Andréas com relação a lançamento, se o Andréas ficar sem conseguir passar a bola ou ter que optar por passes rápidos, ele já não consegue criar tanta oportunidade também. Acho que não só lançamento, André, é chute de fora da área. É botar Isso, um bloqueio ali no meio. pivôzinho. Isso, tomar cuidado mesmo. Exatamente. Porque assim, se tivesse o Pedro, cara, o Pedro seria uma preocupação. Porque a diferença do Gabigol do Pedro é que o Gabigol é rápido, ele pega a bola, chuta, ele resolve a jogada rápido. Não pensa muito. O Pedro, ele é enjoado, porque ele segura a bola, e ele sabe segurar a bola. Ele sabe jogar. Ele sabe jogar. Muito. Sempre soube. Agora, uma outra para encerrando aqui. Um resultado para quarta-feira. Um placar para quarta-feira. Agora joguei pesado. 2-1 chorado no final ou pênaltis. Desse aí, ó, é um gol para cada lado. Então, não vou nem colocar o time, 2-1 para qualquer um dos lados ou pênalti. Não vai ser diferente. Esse jogo vai ser difícil. Eu acho que 1-1. Vai, Felipe. 1-1 e penal? Vai. 1-1 e penal, então. Porque se o Atlético conseguir empatar, ele não vai querer arriscar. Então tá. Então é 1-1. Porque 1-1 é pênalti, né? 1-1 é pênalti. Qualquer empate é pênalti. Então tá. É 1-1 e Santos. Exatamente. O Santos vai salvar a lavoura. Vai salvar a lavoura para nós. Mais uma vez aqui no Maracanã para repetir a história. Isso, exatamente. Vai fazer a ponte lá. Felipe, cara, foi bom te conhecer, brother. Gente boa demais você, cara. E o André, que o momento todo que eu falei com esse cara foi sensacional, cara. Pô, maneiraça, André. A gente aqui agradece participar Nossa, Nilton, obrigado projeto do projeto, fiquei muito feliz aí. Sempre quis comentar futebol, falei com o André uma vez. Aí, ó, a gente já tá fazendo um trainee aí, ó, o nosso estágio aí. Então, o YouTube tá pronto. Brigadaço. E eu falo aqui para vocês, que vocês possam se inscrever no canal, vão dar o nosso likezinho, seu joinha, e não deixe de fazer um comentário sobre os seguidores. André, bem rápido, o seu contato do canal. 101 CWB, todas as redes sociais. 101 C de casa, WP de bola. É isso aí. Show. Felipe, um abraço, Felipe. André, um abraço, irmãozão. Obrigado vocês, cara. Obrigado. Abração. É nóis. Tamo junto. É nóis.